e Pepa. Já estão aqui na nossa tela. Os técnicos de Palmeiras e Cruzeiro falaram depois da vitória do Palmeiras. Eu ia falar empate. Que empate? Teve gol lá no final. Você não viu o jogo até o Flaco fim? Lopes. Viu. Então vamos lá. Cochilou, os técnicos. Não cochilei, não. Sinceramente, os meus jogadores sabem que ninguém gosta mais deles do que eu, mas achei que nós hoje não tivemos criativos na frente, não tivemos inspirados, não tivemos o nosso melhor. Não faltou entrega, não faltou rigor, não faltou foco naquilo que são as tarefas, mas sinceramente naquilo que tem que ver hoje com as capacidades técnicas, que eu já chamei nota artística. Acho que hoje alguns dos nossos jogadores estiveram abaixo daquilo que é a sua performance normal. Também por mérito do adversário, mas nesse tipo de ações achei que faltou um bocadinho de açúcar naquele último terço, né? Adoçar aquelas jogadas, adoçar a tabela, adoçar o cruzamento, né? E nós não tivemos clarividentes nem tão criativos como nós somos e hoje não fomos. Por isso é que te estou a dizer que se hoje o resultado acabasse empatado, teria que o aceitar. A gente viu ali um Abel Ferreira bem mais tranquilo do que o habitual, porque às vezes mesmo quando o Palmeiras vence, o Abel ele fica bravo, fala algumas coisas na coletiva. Ontem ele estava tranquilo, falou o que ele pensa e acho que o que todo mundo viu, que o Palmeiras não fez um grande jogo, que o resultado mais justo seria o empate. O Pepa já estava mais bravo. E se eu fosse o técnico do Cruzeiro e visse o Wesley perdendo aquele gol, eu também ficaria bravo. Aquele gol perdido lembrou o velho e bom quem não faz, toma, André. De fato, o Cruzeiro teve as chances mais claras, né? Tanto que se você pensar na atuação dos goleiros, o Marcelo Lomba teve uma atuação muito mais destacada do que do Rafael. Pois é, e que passe do Lucas Silva, né? Sim. Até ontem não foi a atuação mais grandiosa desde o retorno dele, mas impressionante como evoluiu, tendo essa liberdade para jogar mais à frente e até acabou tendo mais depois da saída do Vital, né? A entrada do Felipe Machado e aí o Lucas Silva tendo um pouco mais de liberdade. Eu concordo muito com a visão do Abel, acho que ele foi muito sensato na análise do jogo. Foi um jogo bem equilibrado, o Cruzeiro tendo chances mais claras, acabando desperdiçando sobretudo com o Wesley. E o Palmeiras, no fim, faz valer uma coisa que ficou muito marcante durante muitos jogos do Abel. Mesmo quando ele não é brilhante, ele consegue fazer o resultado. E muito em cima da bola parada. E eu não estou falando só de uma. Teve a do Flaco Lopes, agora que determinou a vitória no último lance da partida, na falta do Veiga. Mas tiveram outras duas no segundo tempo, muito claras. E uma delas, o Arthur, que já tinha perdido muitos gols no jogo contra o Atlético Mineiro, voltou a desperdiçar uma chance. De fato, o ataque acho que deixou a desejar. O Rony também não teve teve uma atuação mais discreta. Eu gosto do Luiz Guilherme quando entra, para mim foi o cara mais insinuante do ataque. Que ele dá do campo de defesa espetacular. Foi o melhor jogador de ataque do Palmeiras e olha que ele entrou no segundo tempo. Então foi um Palmeiras que esteve abaixo dentro do que mostrou, mas é um time extremamente competitivo, extremamente competente e soube ganhar um jogo que o Cruzeiro também fez um jogo muito parelho. Palmeiras ontem sem algumas peças, né? O Arthur caiu de rendimento nos últimos jogos mesmo, né? Caiu. Mas lembrar que o Palmeiras jogou sem algumas peças. Não teve o Everton, não teve Piquerez, não teve Dudu. Lado esquerdo todo desfalcado. Então isso tem um impacto no equilíbrio do time, né? Mas ainda assim conseguiu a vitória. Acho que a vitória do Palmeiras teve também um dedo de mudança de estratégia do Abel. Porque ele sai do lugar comum dele quando tira o Zé Rafael para colocar o Flaco Lopes. Ele abre mão de um jogador que tem sido, né, o principal jogador de marcação da equipe para colocar mais um atacante. E ganha o jogo com um gol desse atacante. Mas bola parada, sim. Mas a bola parada acontece a partir do momento em que você consegue gerar mais volume ofensivo, né? Sofre a falta e a falta é batida para o gol. Como disse aqui o André, foram 3 faltas da intermediária no segundo tempo, todas elas geraram finalização e perigo de gol. E o Cruzeiro as cometeu. Às vezes até sem necessidade. As cometeu. Acho que foi um jogo ontem. No primeiro tempo, com o Cruzeiro tendo mais oportunidades claras, no segundo teve, de fato, aquela do Wesley. No primeiro tempo, teve 2 ou 3. E no segundo tempo, o Palmeiras subindo um pouco de produção, ainda sem ser uma produção muito alta. Mas é um problema do campeonato do Cruzeiro, não aproveitar as oportunidades. É um time que cria muito, que finaliza muito, mas não consegue converter essas chances que gera. Breler,
Não, então, realmente algo que fica com um sabor muito amargo para o torcedor do Cruzeiro, porque quando o Abel fala sobre faltou açúcar no Palmeiras, ele quer dizer, faltou aquele refinamento no final. O time é organizado, o time tem uma identidade, todo mundo sabe o que esse Palmeiras pode apresentar, mas no caso do jogo de ontem, faltou um capricho para colocar a bola para dentro. Voltando ao Palmeiras do Abel Ferreira, 13 pontos atrás do Botafogo. Qual que deve ser o pensamento, o desafio, o objetivo do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro? Ainda luta pelo título? É laboratório para a Libertadores? Eu acho que não pode abrir mão de pensar ainda em buscar o título, porque tem todo um turno pela frente, é o atual campeão, é um dos times mais fortes do Brasil. Claro que nesse momento a prioridade é Libertadores, mas não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro agora. Se o segundo turno for caminhando de uma maneira difícil, ele não conseguir encurtar essa distância para o Botafogo, garantir pelo menos ficar dentro das vagas para a próxima Libertadores. Caso ele não seja campeão dessa Libertadores, ele tem que estar na próxima. Acho que o que sobra para o Palmeiras é isso. Mas nesse momento não dá para desistir do campeonato. Não dá para achar que acabou, não tem mais chance. Ele pode sim ainda tentar alguma coisa.